E aí pessoal, tudo legal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu tô gravando esse videozinho aqui hoje de uma fanart que eu fiz pra poder mostrar um pouquinho do processo que levou até eu concluir uma fanart que eu tava fazendo num estilo de HQ, o estilo comics, sabe? Aquele de super-herói como Vingadores, ou no caso aqui, a Liga da Justiça, já que eu estou desenhando a Mulher Maravilha. E vai ser um videozinho interessante também porque eu vou mostrar algumas coisas que eu acertei e que eu errei durante esse processo, e também eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que muita gente tem um pensamento um pouco errado a respeito disso, que é se existe talento ou não, e se isso determina se você vai ser um bom desenhista, um bom artista, um bom ilustrador, ou o que é que seja. Antes de mais nada, eu queria pedir pra você já deixar o seu like agora no começo do vídeo, porque vocês já sabem, assim você me ajuda a atingir outras pessoas aqui no YouTube. Se você não gostar do vídeo, você pode trocar pro dislike no final, mas já deixa o like agora porque assim você não esquece de pôr depois, beleza? E cara, se você chegou aqui agora pela primeira vez, tá conhecendo o canal nesse momento, não esquece de se inscrever aí embaixo e ativa o sininho que é pra você sempre ser notificado de vídeos novos e lives que eu fizer aqui no canal. Então bom, a respeito do desenho que eu tô fazendo, vocês estão reparando que, antes de mais nada, eu fiz um esboço, e eu acho que isso é fundamental pra você que tá começando a desenhar agora. Todos os desenhos que vocês observarem que eu trouxer pro canal, eu vou sempre fazer um esboço, por mais simples que ele seja, por mais que seja apenas pra me dar um norte. Eu sei que existem alguns artistas que já possuem toda uma base pra fazer tudo de uma vez só, sem ter que fazer o esboço antes, mas eu sempre gosto de fazer, justamente porque eu não me sinto tão seguro de fazer um desenho direto, sem um esboço, nem que seja só um esboço bem simples, como um desenho gestual ou algo parecido com isso. Principalmente pra desenhos como esse caso aqui, que é um desenho que mexe muito com perspectiva, e inclusive é algo que eu vou ter que corrigir algumas vezes. Vocês vão reparar que ao longo desse vídeo, esse esboço aqui vai variar bastante em relação ao desenho final, então o desenho final não vai ser exatamente igual ao esboço, ele ainda vai ter a mesma ideia, vai ter o mesmo formato no geral, mas vocês vão ver que vai ter bastante coisinhas, principalmente em questão de perspectiva, que vai mudar muito. Uma coisa que vocês vão reparar também, mais pro final do vídeo, vocês vão aí assistindo enquanto eu estiver conversando com vocês, é que eu tive que pintar esse desenho duas vezes. E isso aconteceu justamente porque depois de eu já ter terminado o desenho, eu reparei que ele tinha um problema sério de perspectiva da mão em relação ao braço. E como esse era um problema que ia afetar diretamente a parte da line art do desenho, então eu tive que refazer a line art e refazer a pintura. E isso é um problema de desenhos que possuem line art, porque se você erra alguma coisa na estrutura base daquela ilustração, cara, não vai ter jeito, você vai ter que refazer. E isso é muito engraçado, porque se fosse um desenho mais complexo, um desenho que envolvesse uma pintura mais realista, por exemplo, justamente por eu estar no meio digital, eu estar desenhando no computador, eu poderia simplesmente modificar algumas coisas, deformar algumas outras coisas, e aí aproveitar que seria uma pintura complexa, onde você não tem contorno das formas, você só tem a separação por meio de valores, né, luz e sombra, e simplesmente disfarçar os lugares onde eu pudesse disfarçar com uma nova pintura por cima, uma nova camada de pintura. Mas, para desenhos com line art, como é o caso dessa ilustração aqui, não tem jeito, você tem que refazer a line art. Se você refaz a line art, é mais fácil você apagar a pintura e fazer ela de novo, porque vai ficar um monte de coisinha pra fora, e aí vai dar tanto trabalho ficar consertando aquela pintura que é mais fácil você começar a pintura toda do zero, justamente porque é uma pintura mais simples. Então esse desenho levou um pouco mais de tempo do que eu esperava, porque quando eu achei que ele estava pronto, eu vi que ele estava pela metade. E não porque eu demorei pra fazer o desenho, mas sim porque eu fiz uma cagada no meio dele que eu não reparei que estava errada. E pra fazer um trabalho bem feito, cara, não tem outra opção, você tem que refazer o negócio. Mas agora entrando no segundo assunto desse vídeo, né, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que muita gente fala. Eu já vi muita gente me falar isso, eu não tô brincando. De eu fazer um desenho e a pessoa falar, nossa, cara, eu queria saber desenhar que nem você, mas eu não tenho o dom, sabe? Eu já tentei aprender a desenhar, já tentei fazer curso, já tentei olhar na internet, procurar no YouTube, coisas assim, toda vez que eu vou tentar desenhar sai torto, os meus círculos nunca ficam perfeitos, as casinhas que eu desenho não parecem casas de verdade, o máximo que eu consigo fazer é um bonequinho de palito. É isso que muita gente me fala. Ah, não, eu não sei desenhar, eu não tenho dom, o máximo que eu faço é aqueles bonequinhos de palito. Você tem que ver, meus desenhos são uma maravilha, né, de salão brincando. Mas eu acho engraçado, cara, porque nem sempre isso é uma questão de dom. Vamos deixar uma coisa bem clara, dons existem, tá? De fato, existem pessoas que vão ter um determinado dom para fazer alguma coisa diferente. Então, o cara ele tem um dom para exercícios físicos, ele nunca treinou um determinado esporte ou uma determinada arte marcial, mas ali nas primeiras aulas ele já se destaca, consegue pegar todos os movimentos muito bem, porque o cérebro dele tem um autocontrole muito bom sobre o corpo. Ou então, às vezes, a gente vê até mesmo aqueles vídeos onde crianças de, sei lá, 3, 4 anos sentam na frente de um piano e começam a tocar toda uma partitura, como se treinasse aquilo há anos. Você fala, caramba, isso só pode ser dom, não tem como explicar com uma
uma criança pode fazer isso tão cedo? E de fato, eu acredito que exista um dom no meio disso tudo, algo que vem da própria genética ou do autocontrole do corpo, da mente, alguma coisa que já nasce com uma pessoa. Mas cara, eu posso te dizer com 100% de certeza que isso não vai determinar o talento que aquela pessoa vai ter para aquilo. Você já vai entender um pouco melhor o que eu tô querendo dizer. Tem uma frase, dizem que é do Thomas Edison, mas eu não tenho certeza se foi realmente ele que falou isso ou se for só algum coach na internet que inventou esse tipo de coisa, mas que eu concordo muito ainda assim, e ela diz o seguinte: o talento é 1% inspiração e 99% transpiração. E o que ele quis dizer com isso, caras? Que por mais que você tenha toda aquela inspiração, todo aquele dom, aquela predisposição para fazer aquele determinado tipo de atividade, tudo isso vai representar só 1% do que vai fazer realmente diferença naquela atividade. Os outros 99% é uma questão de transpiração. É uma questão de esforço, é uma questão de prática, de estudo, de trabalho. O que eu queria explicar para vocês é que não existe dom que supere esforço. E existem vários exemplos que a gente pode dar para poder demonstrar isso. A gente tem aquela fábula da lebre e a tartaruga que apostaram uma corrida. A lebre ela era muito mais rápida, então era certeza que ela ia ganhar, mas justamente porque ela viu que a tartaruga era muito lenta e não ia alcançá-la, ela parou para dormir no meio da estrada. Justamente porque a lebre pensou: cara, eu já sou muito bom, eu vou descansar aqui porque essa tartaruga não vai me alcançar nunca, vai dar tempo de eu dormir, acordar e ainda ganhar essa corrida. Mas foi justamente isso que fez a lebre perder a corrida, porque nesse momento que ela estava dormindo, a tartaruga, um passinho de cada vez, com muito esforço, ultrapassou a lebre e ganhou a competição. E criaram essa fábula justamente porque isso é exatamente o que acontece no mundo real. Às vezes você pode ter o dom, você pode ter os contatos certos, você pode ter um pouco de sorte, você pode ter tudo, mas se você não se esforçar, meu querido, você não vai chegar em lugar nenhum. E da mesma forma, se você não tem um dom para um determinado assunto, para uma determinada tarefa, se você se esforça constantemente, se você estuda, você vai atrás, você treina, pratica, você pode ter certeza que você vai desenvolver esse dom, porque é 99% esforço. E desenhar é exatamente isso, caras. É uma questão de esforço, dedicação, estudo e correr atrás daquele objetivo. Muitas vezes as pessoas querem aprender um determinado assunto, querem aprender a fazer uma tarefa, mas elas não estão dispostas a treinar aquela tarefa, não estão dispostas a estudar como fazer aquilo, não estão dispostas a praticar aquilo. Então eu acho que é muito mais uma questão da disposição da pessoa de gastar o tempo dela, de gastar dinheiro dela, de gastar a vida dela naquilo, do que qualquer outra coisa, do que ter nascido com o dom. E aí você tem que realmente se fazer essa pergunta: você quer aprender a desenhar de verdade, aprender a desenhar com todas as técnicas e saber desenhar qualquer coisa? Porque se você quer isso, então você tem que treinar, você tem que estudar e praticar muito. Agora, se você quer só fazer um desenhozinho X ou Y, não tem nada de errado também, você só seguir um passo a passo, porque aquilo não é o seu objetivo de vida. Mas depois não vai reclamar que você não sabe desenhar se você não se esforçou. Eu sempre desenhei, desde que eu era muito pequeno, eu sempre peguei papel, ficava rabiscando. Às vezes eu tava na casa de algum amiguinho quando eu era criança, e a gente escolhia alguma brincadeira pra fazer, e eu sempre falava: cara, vamos pegar um papel e desenhar as coisas que a gente tá imaginando e tal. E meus amigos não tinham esse mesmo gosto que eu, era uma coisa que já tava ali comigo desde muito tempo. E você pode dizer que isso é um dom de certa forma, mas ainda assim é algo muito interessante que se eu pego os meus desenhos de quando eu era pequeno, de quando eu era criança, de quando eu era pré-adolescente, adolescente, até os do início da minha fase adulta, e eu comparo com os desenhos de hoje em dia, os de hoje em dia são infinitamente melhores que os antigos. Eles possuem outra qualidade, eles possuem todo um aspecto técnico que eu nunca ia ter se eu não tivesse corrido atrás, se eu não tivesse me esforçado, buscado esse conhecimento e treinado muito. Teve muita coisa que eu tive dificuldade para aprender, mesmo eu já tendo toda essa questão de gostar de desenhar há muito tempo e muita gente falar que eu desenhava bem. Se eu tivesse aceitado o que as pessoas estavam falando de: olha, você desenha muito bem, e nunca tivesse treinado, eu nunca chegaria no nível que eu tenho hoje, porque eu ia achar que eu já estava bom o suficiente, mas eu não estava. E é muito interessante ver isso, porque às vezes eu demoro para evoluir, justamente porque às vezes eu não tenho a condição de fazer um curso X ou Y por falta de tempo, ou talvez por falta de dinheiro, dependendo do curso que for. E aí isso me afeta de uma forma ou de outra, porque eu tenho que buscar por mim mesmo, aprender de uma forma autodidata, que sempre é um pouco mais demorada do que com alguém te ensinando aquilo passo a passo. Só que ainda assim isso é uma coisa muito interessante de ficar observando, porque às vezes eu pego o desenho de uma outra pessoa que não desenhava tanto quanto eu desenhava, e o desenho dela não é tão bonito quanto um desenho meu. Só que aí a pessoa ela faz um curso de, sei lá, 3, 6 meses, e ela fica extremamente afiada, ela faz uma ilustração incrível e que deixa qualquer ilustração minha no chinelo. Significa que a pessoa necessariamente nasceu com aquele dom? Talvez sim, mas é muito mais provável que tudo aquilo que ela fez foi esforço, aprendizado,
foi treino, prática, e isso levou ela para um nível que eu ainda não alcancei, entendeu? Não alcancei justamente porque talvez eu não tenha me esforçado tanto quanto aquela pessoa, ou talvez eu tenha me esforçado mais estudando a coisa errada, porque também tem isso, às vezes a gente só estuda, treina, mas estuda do jeito errado. Se você faz uma arte marcial e você treina o chute do jeito errado, você nunca vai dar um chute bom, um chute forte, porque você treinou errado. Então às vezes tem aquele passo a passo, a coisa certa, na ordem correta que você tem que aprender para poder chegar num nível mais alto, e às vezes pode ser que você tá estudando errado também. Eu achei muito interessante uma história que eu ouvi uma vez que descreve exatamente isso. Existia um pianista que era muito bom, o cara era excelente, era um dos melhores do mundo, ele tocava o piano de uma forma que emocionava as pessoas. E depois de um show que ele havia feito, tocando para algumas pessoas ali, uma dessas pessoas da plateia veio até ele e disse: cara, você toca maravilhosamente bem, eu daria tudo, eu daria talvez a minha vida para tocar como você toca. E o pianista olhou para ele e respondeu: mas foi exatamente isso que eu fiz, eu dei a minha vida para poder tocar o piano dessa forma. Talvez o pianista realmente tivesse algum dom, alguma coisa que favorecesse ele, mas maior parte disso não foi dom, foi esforço. Foi todos os anos que ele ficou estudando, que ele ficou planejando, que ele ficou treinando, praticando cada uma das notas, entendendo como o piano funcionava, entendendo como encaixar uma nota depois da outra. Foi treino, prática, esforço. E é isso que vocês precisam pôr na cabeça de vocês. Desenhar é esforço, cara, é prática, é estudo acima de tudo. As pessoas acham que desenhar é só uma brincadeira, mas você tem que estudar. Você tem que estudar anatomia, você tem que estudar perspectiva, iluminação, valores, teoria das cores. Tem muita coisa envolvida nesse meio e é uma questão de estudar, praticar e treinar, transformar o seu cérebro nisso. O que é algo muito interessante, porque o ser humano ele é um animal e como uma espécie dentro de um meio, dentro de uma situação, ele vai se adaptar e evoluir para poder corresponder àquele meio e àquela situação. Então você pode até dizer que não nasceu com o dom, não nasceu com aquela predisposição genética ou coisa assim, mas pode ter certeza que você pode desenvolver. Você pode não ter nascido com o dom, mas você pode desenvolver esse dom. E agora até partindo para um ponto de vista mais religioso, pode ser que você não acredite na evolução, mas se você acredita num Deus, isso também vai fazer sentido pra você, porque muitas vezes nessas histórias bíblicas e tudo mais, a gente vê que Deus fez algumas pessoas nascerem com alguns dons, como o dom de profecia, ou dom de línguas, ou qualquer outro dom que você tenha biblicamente falando, mas na maioria das vezes, Deus não escolheu pessoas com dons, ele escolheu pessoas que se esforçaram, escolheu pessoas que fizeram por merecer aquilo que elas teriam. E aí tem até uma frase muito legal que fala justamente sobre isso, e que dizem que é do Albert Einstein, mas eu não sei se isso é verdade, depois você vai dar uma procurada se foi ele mesmo que falou isso, que é a que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Tenha isso em mente, você vai alcançar o seu objetivo se você se esforçar de verdade e não desistir, não parar de fazer aquilo, não desanimar. Se esforça, cara, continua. Em algumas horas você vai se sentir desanimado, você vai sentir que não tá conseguindo fazer aquilo, mas assim como no desenho, qualquer outra atividade da sua vida vai ser desse jeito, tanto para estudo da escola, quanto para algum esporte que você pratica, quanto para fazer vídeo pro YouTube, tudo, você vai ter momentos que você vai se desanimar e achar que não foi feito para aquilo, mas se você tiver perseverança, eu tenho certeza que você vai atingir o seu objetivo e se tornar melhor que qualquer pessoa que tenha o tal do dom. Bom, e se você quiser aprender a desenhar e acha que não tem o dom, cara, eu vou te provar que você tem sim, ele só tá aí dentro escondido. Então eu vou deixar aí embaixo um link para um curso muito bom sobre como desenhar, que eu tenho certeza que vai te ajudar a evoluir com todo o seu esforço, com toda a sua prática e obviamente sempre seguindo por um caminho correto e já delimitado, que é pra você não ficar praticando a coisa errada antes da hora certa. Então dá uma olhada aí embaixo nesse curso que eu tenho certeza que ele vai te ensinar a desenhar, mesmo que você não tenha nascido com esse tal do dom. Mas depende de você, cara. Você tem que estudar, se esforçar e praticar bastante, beleza? Bom, gente, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Tá aqui o resultado do desenho que eu trouxe nesse vídeo. Eu já postei esse desenho lá no meu Instagram com antecedência, então quem me segue no Instagram já viu esse desenho bem antes desse vídeo ser postado. Se você não me segue, segue lá, cara, o link tá aí embaixo na descrição, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu posto minhas ilustrações lá primeiro, às vezes eu posto algumas dicas, posto coisas que ainda vão sair no canal e não saíram, então segue lá também, o link tá aí embaixo na descrição do vídeo. E eu queria pedir pra você que ficou até aqui, que gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like e coloca aí embaixo nos comentários o que vocês acharam de toda essa discussão que eu trouxe pra vocês. Vamos debater um pouco mais esse assunto, porque é um assunto bem interessante da gente conversar. E claro, se você não conhecia o canal e esse aqui é o primeiro vídeo que você tá assistindo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você sempre ser notificado dos próximos vídeos e lives que eu trouxe pro canal. Eu tô trazendo bastante tutorial e de vez em quando eu trago uns videozinhos assim mais descontraído pra gente conversar. Críticas, opiniões, sugestões aí embaixo nos comentários. Aproveita e coloca também a hashtag esforço não é dom. Assim eu vou saber que você é um desses inscritos fiéis que assistem o vídeo até o final e ajudam com a retenção do canal. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Valeus, até a próxima. Eu fui e tchau!